Dinheiro é um assunto lógico? Para a maioria das pessoas, não. E essa é exatamente a provocação central de A Psicologia Financeira, de Morgan Housel. Em vez de ensinar fórmulas complicadas ou falar sobre os investimentos da moda, o autor entrega algo muito mais valioso: uma nova forma de entender a relação entre comportamento humano e dinheiro. Porque, no fim das contas, as decisões financeiras que tomamos raramente são baseadas em matemática pura. Elas são guiadas por medo, desejo, inveja, pressão social, experiências pessoais e muita emoção. O livro não é um manual técnico sobre como enriquecer rápido. Ele é uma conversa sincera sobre como agir com sabedoria ao longo do tempo. E, principalmente, como pensar melhor sobre o dinheiro. Housel combina histórias reais, reflexões profundas e verdades incômodas para mostrar que, quando se trata de finanças, o maior desafio não é entender gráficos, é entender a si mesmo. Cada capítulo é um convite para repensar suas escolhas, seus hábitos e o que você realmente espera do dinheiro que tanto busca. Comportamento é mais forte que inteligência. É fácil pensar que quem entende de números, gráficos e investimentos complicados está automaticamente no caminho da riqueza. Mas a psicologia financeira começa quebrando essa ilusão. Morgan Housel nos mostra que, quando se trata de dinheiro, o que faz diferença não é o quão inteligente você é, mas o quão bem você se comporta quando ninguém está olhando. A verdade é que a lógica nem sempre vence quando estamos lidando com as emoções ligadas ao dinheiro. O medo de perder, a ganância de ganhar mais rápido, a ansiedade de ficar para trás ou a necessidade de provar algo para os outros, tudo isso tem mais influência sobre as nossas escolhas do que qualquer diploma ou planilha financeira. Housel reforça que o sucesso financeiro não exige genialidade, mas exige estabilidade emocional. Pessoas comuns, com conhecimento básico, conseguem construir fortunas simplesmente porque são consistentes, disciplinadas e, acima de tudo, pacientes. Enquanto isso, pessoas brilhantes podem destruir seu patrimônio em questão de meses, apenas por não saberem controlar seus impulsos. Ao longo do livro, fica claro que inteligência não garante equilíbrio, e que equilíbrio, sim, garante longevidade financeira. Ter autocontrole para não entrar em pânico durante uma queda de mercado, resistir ao desejo de consumo imediato e manter os pés no chão quando tudo parece dar certo. Esse é o verdadeiro diferencial. A lição aqui é simples, mas profunda. Sua mente pode ser seu maior ativo ou seu maior passivo. E aprender a dominar o comportamento é o primeiro passo para fazer do dinheiro um aliado, e não um problema. O tempo é o maior multiplicador. Se comportamento é o que te mantém no jogo, o tempo é o que faz você vencer. Morgan Housel nos ensina que no mundo das finanças, o fator mais subestimado e ao mesmo tempo mais poderoso não é a taxa de retorno, nem a quantidade investida. É o tempo. O tempo tem o poder de transformar decisões simples em resultados extraordinários, mas para isso ele exige algo raro: paciência. Não é coincidência que algumas das maiores fortunas da história foram construídas ao longo de décadas. O próprio Warren Buffett, como Housel destaca, não ficou bilionário apenas porque escolheu bem onde investir, mas porque começou cedo e ficou muito tempo no jogo. Ele não teve pressa, ele teve consistência. E o que parece milagre é, na verdade, matemática pura. Os juros compostos trabalham silenciosamente, ganhando força a cada ano que passa. Acontece que por trás dessa lógica tão simples, existe um desafio emocional. O tempo só funciona para quem consegue resistir à tentação de cortar o processo. E aí, voltamos ao comportamento. Vivemos numa cultura que glorifica o imediatismo, resultado rápido, retorno agressivo, recompensas instantâneas. Mas o dinheiro, quando respeitado, cresce como uma árvore, invisível por muito tempo, até que de repente floresce. Morgan nos convida a abandonar a obsessão por atalhos.
Ele nos mostra que o verdadeiro investidor de longo prazo não é aquele que entende tudo sobre o mercado, mas sim aquele que entende tudo sobre si mesmo e consegue esperar. No fim, o tempo não perdoa quem tenta enganá-lo, mas recompensa generosamente quem anda ao lado dele com paciência, constância e visão. Porque enriquecer não é um evento, é um processo. E como todo processo que vale a pena, ele exige tempo, muito tempo. Não existe uma única forma certa de lidar com dinheiro. Depois de compreender que o comportamento pesa mais que o intelecto e que o tempo é o maior aliado da riqueza, Morgan Housel nos apresenta mais uma verdade desconcertante. Não existe um único caminho certo quando o assunto é dinheiro. E esse é justamente o erro de muitos: acreditar que há uma fórmula universal, uma estratégia infalível, uma regra definitiva que serve para todos. Não serve. Cada pessoa lida com o dinheiro de acordo com a sua história, suas experiências, traumas, ambições e medos. O investidor que cresceu em um ambiente de escassez age diferente daquele que cresceu em abundância. Quem viu os pais perderem tudo na bolsa tem uma aversão ao risco que nenhuma planilha será capaz de explicar. E quem começou a empreender por necessidade vai olhar para a segurança financeira com olhos muito mais pragmáticos. O livro mostra que o problema não é ter estilos diferentes de lidar com dinheiro. O problema é julgar os outros por decisões que só fazem sentido dentro de contextos que não conhecemos. Morgan diz com clareza: a maioria das pessoas não está tentando ser racional, está tentando sobreviver. E muitas vezes, o que parece uma escolha ruim do ponto de vista técnico pode ser a única escolha emocionalmente possível para alguém naquele momento da vida. Por isso, buscar o equilíbrio financeiro não é seguir a estratégia mais eficiente no papel. É seguir o caminho que te deixa em paz, que respeita sua personalidade e que você consegue sustentar a longo prazo. Housel propõe uma abordagem mais humana das finanças, onde liberdade e segurança podem ter significados diferentes para cada pessoa. E tudo bem, porque não se trata de vencer um jogo, mas de escrever uma jornada que combine com você. A melhor estratégia é aquela que você consegue continuar. Evite decisões baseadas em extremos. É tentador olhar para os extremos quando buscamos respostas. A história do bilionário que ficou rico investindo tudo em uma ideia maluca, ou do investidor que perdeu tudo da noite para o dia, mexe com nossas emoções. Mas Morgan Housel nos alerta: os extremos são exceções, não modelos. E quando baseamos nossas decisões financeiras nas histórias mais intensas e raras, corremos o risco de errar feio, justamente por estarmos ignorando o que é comum, previsível e mais próximo da nossa realidade. As pessoas adoram ouvir casos extraordinários porque eles soam inspiradores ou assustadores. Mas o problema é que, ao nos compararmos com esses pontos fora da curva, perdemos o senso de proporção. A maioria das decisões que realmente constroem riqueza ao longo do tempo são entediantes, discretas e constantes. Pouco se fala do profissional que poupou um percentual fixo do salário por 30 anos e hoje tem liberdade. Mas esse é o verdadeiro herói da vida financeira. Housel reforça que, quando nos deixamos levar por exemplos extremos, tanto de sucesso quanto de fracasso, acabamos assumindo riscos desnecessários ou nos paralisando por medo. Nem todos ficarão milionários aos 30, e nem todos perderão tudo com um erro. O mais sensato é planejar com base no que é estatisticamente comum, no que é sustentável e emocionalmente suportável. Porque o que funciona no mundo real não é o que funciona nas manchetes, é o que você consegue fazer todos os dias sem se perder no processo. Evitar decisões baseadas em extremos é uma forma de proteger a si mesmo da ilusão do tudo ou nada. É entender que você não precisa ser um gênio do mercado, nem fugir completamente dele. Basta encontrar o meio termo que equilibra segurança, crescimento e sanidade mental. E isso, diferente dos extremos, é alcançável, sustentável e muito mais eficaz no longo prazo.
O maior retorno é a paz de espírito. Se você chegou até aqui esperando encontrar o segredo para maximizar lucros, bater o mercado ou acumular cifras impressionantes, Morgan Housel te entrega algo ainda mais valioso: a consciência de que o verdadeiro retorno, aquele que mais importa no fim do dia, é a paz de espírito. E essa paz não vem de fórmulas matemáticas, ela vem de decisões que respeitam quem você é. Em A Psicologia Financeira, Housel nos convida a trocar a obsessão por ter mais pela arte de viver melhor. Ele mostra que muitas pessoas passam a vida inteira perseguindo riqueza com tanta pressa que acabam gastando saúde, tempo e sanidade no processo. E quando finalmente chegam ao que chamam de sucesso financeiro, percebem que se perderam de si mesmas no caminho. A paz de espírito é o ativo mais subestimado das finanças. Ela não está no número da conta bancária, mas na sensação de segurança ao deitar a cabeça no travesseiro. Está na tranquilidade de não viver em guerra com o padrão de vida dos outros. Está na liberdade de dizer não a uma oportunidade que promete muito, mas custa demais, emocionalmente, eticamente ou em tempo de vida. Morgan deixa claro: o dinheiro deve servir à vida, e não o contrário. E se enriquecer significa sacrificar tudo aquilo que te dá equilíbrio, talvez seja hora de repensar a definição de riqueza. Ser financeiramente sábio é entender que ganhar menos e viver melhor, muitas vezes, é a decisão mais poderosa que alguém pode tomar. Ao final das contas, o retorno mais valioso que o dinheiro pode te dar não é uma mansão ou um carro de luxo, é a liberdade de viver do seu jeito, no seu tempo, com leveza. E isso nenhuma métrica consegue medir, mas a alma sente. Conclusão: a psicologia financeira quebra paradigmas ao mostrar que o maior campo de batalha financeiro é a mente. Ao invés de correr atrás de respostas técnicas, o livro convida você a olhar para dentro e entender o porquê das suas decisões. Ele nos lembra que riqueza de verdade não se mede apenas em cifras, mas na capacidade de viver bem com o que se tem, de crescer com inteligência e de resistir ao caos emocional que tantas vezes acompanha o dinheiro. Se você busca não só ganhar mais, mas pensar melhor sobre tudo que envolve o dinheiro, este livro é leitura obrigatória. Não importa se você está começando ou se já tem experiência. Ele vai mudar a forma como você enxerga suas finanças, e a si mesmo. E caso queira se aprofundar ainda mais na leitura completa, o link do livro está aqui na descrição. Vale cada página e cada centavo.